Romanos 8, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Hoje, Romanos capítulo 8. Quem quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, né, será bem-vindo. Então, a vida pelo Espírito, como está aqui na minha versão NVI. Portanto, agora, então, o capítulo passado, capítulo 7, né, terminou assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou seja, o corpo do pecado, o corpo que foi afetado pelo pecado e é tendencioso. Na realidade, quando ele fala aqui, não é apenas o corpo, mas fazendo menção da natureza, da natureza terrena, a natureza física, a nossa natureza, esse lado humano, natural nosso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, ou seja, com o Espírito, com a mente de Cristo, com a mente do Espírito, com a nova mente, com a mente da nova natureza, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, aqui está claramente falando daquela batalha entre as duas naturezas, que nós já citamos, que está descrito em Gálatas 5, versículo 17, se eu não me engano. Agora, a gente olha a construção do pensamento, da metanoia, que a palavra de Deus segue fluindo conforme nós seguimos a sequência dos capítulos. Então vem a resposta, né? Se a gente vive pelo lado da natureza nova, nascida de Deus, então ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui tem uma nota de rodapé, diz assim: em alguns manuscritos dizem Jesus que não em Cristo Jesus, né? Que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguns pastores dizem que isso daqui foi acrescentado e que não deveria ser assim, porque abre uma interpretação para dizer que existe uma condição. Mas, na realidade, veja, o Espírito Santo, ele não permite que adulterem a palavra dele. Pode acontecer algum tipo de interpretação por parte dos tradutores, que eles podem trocar palavras e tudo mais, porque são seres humanos. Tá? As pessoas têm o Espírito Santo, mas elas não são o Espírito Santo. Né? A gente tem que saber diferenciar. Nós não somos o Espírito Santo, apesar de termos. E o entendimento ele é aberto gradativamente, assim como a gente já explicou várias vezes aqui. Uma criança pequena, ela não tem o mesmo entendimento que um adulto, que um jovem, não é? Que um adolescente, um jovem, mas para o lado do adulto, nem o adulto e muito menos o velho. Então, a gente tem que compreender conforme a nossa capacidade, não é? Então, assim, a gente vai crescendo e vai compreendendo cada vez mais, e assim o Espírito Santo tem a liberdade de ativar em nós os nossos dons de acordo com a nossa capacidade de receber. Ele não nos violenta. Bom, ele não nos rasga, ele não nos trata como se a gente fosse objetos, mas ele é um cooperador, ele é um auxiliador, ele é o nosso guia do nosso espírito. E aí, essas coisas todas são comunicadas à nossa alma, que é a grande beneficiária que precisa da salvação. Então, eu vou ler essa partezinha aqui, porque, né, como eu acabei de dizer para vocês, existe uma consequência, não é? Se a gente plantar no terreno da natureza espiritual, a gente vai colher os frutos típicos. Então, isso que esses homens falam é porque eles, vamos dizer assim, talvez se apressem um pouco, não é? Se apressem um pouco. Todos nós somos passíveis de erro, tá? Não estou aqui condenando ninguém, nem dizendo que eu estou certa e eles estão errados, tá bom? Eu estou apenas dizendo que se nós lermos a palavra de Deus de forma
continuada, a gente vai ver que esse mesmo versículo que eles negam aqui, ele está logo depois. Então, não tem para onde fugir, porque verdadeiramente as consequências existem. Ora, Deus não quer que os filhos dele vivam sob condenação, por isso ele nos deu o Espírito. Se ele quisesse que as pessoas vivessem da mesma forma que antes, sendo condenadas, ele deixaria a lei, não é? Então, não faz sentido. Não faz sentido. Só que é aquilo, as pessoas têm a escolha de alimentarem o seu, como dizem naquele filmezinho, né? Treinar o seu dragão ou não, não é? Você tem a opção de você fazer o seu ser espiritual, quem você verdadeiramente vai viver eternamente, né? Por toda a eternidade, é no seu espírito. Então, quando nós conseguirmos, né, sermos varões perfeitos, quando deixarmos esse corpo aqui, certamente a nossa alma vai estar fundida a esse espírito. Seremos, né, completamente parecidos como Deus nos preparou, nos predestinou para ser, que é a imagem e semelhança do seu Filho, conformes à imagem do seu Filho. Então, para isso, ele nos deu o Espírito e nos selou com o Espírito Santo. Entende? Então, não adianta a gente tentar tirar as coisas, porque elas estarão ali esperando pela gente de qualquer forma, tá bom? Não vai nos pegar na curva, não tem para onde escapar. Então, eu vou ler aqui pela NBV, eu vou estar sempre acompanhando, tá? Eu tô aqui, gente, munida de 5 Bíblias, porque as linguagens, tá bom? De forma que dilatam o entendimento de todos nós. Então, a NBV diz assim: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Aqueles que pertencem. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Então, se a gente pertence a Cristo Jesus, então para nós não há nenhuma condenação. Agora veja, se eu viver da mesma forma como eu vivia antes de pertencer a Cristo, eu não vou receber condenação? Vou receber condenação. Entende? Então, eu preciso viver pela natureza certa para que essa condenação não me atinja. Porque o maligno, a gente sabe que o maligno, ele acusa. Satanás, ele é um promotor. Só que a versão de justiça dele é completamente distorcida como ele. Como a mente dele, não é perversa. Então, ele é que nos acusa. Em Apocalipse 12:10 fala, o acusador de nossos irmãos é Satanás, é o diabo. Bom, então, seguindo aqui. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, veja, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, significa que existe espírito de morte, não é? Se ele está fazendo aqui, o Espírito Santo faz questão de mencionar que o Espírito é de vida, é porque existe um espírito de morte que age, atua no mundo, trazendo morte, trazendo caos, trazendo todas as coisas que são resultados daquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Conheçam o bem sem poder fazê-lo e conheçam o mal sem poder evitá-lo. Foi isso que a humanidade acabou herdando da escolha de Adão e Eva. Então, o espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, a obra de Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Simplesmente assim, simples assim. Nós fomos libertos em Cristo Jesus da lei, do pecado e da morte. Nós temos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Agora, isso não é motivo de vivermos em libertinagem, porque uma pessoa que confunde as coisas, ou ela é muito bebê e precisa aprender urgentemente antes que o maligno dê ali uma rasteira nela, ou ela não nasceu de novo, né? Porque a gente não... Gente, o mundo espiritual é algo muito sério. Então, aí aqui na NBV diz assim: portanto, o poder do Espírito doador de vida. O poder do Espírito doador de vida. Então, existe o Espírito doador de morte. Que foi o Espírito que adentrou ali em Adão e Eva quando eles pecaram. A primeira coisa que aconteceu com eles foi o quê? Os olhos se abriram e tiveram medo de Deus. Foi quem criou eles, que supria eles de todas as coisas que eles careciam, que eles necessitavam, ensinava a eles, convivia com eles.
Ora, que estranho, né? De repente, aquele que está ali supre todas as suas necessidades passa a ser um estranho para você, passa a te assustar e te dar medo, porque alguma coisa aconteceu, não é? E aconteceu dentro deles. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui pelo Espírito Santo. Então veja como a NBV ela é mais incisiva. E eu comparei essas coisas, tá? Eu estou passando aqui para vocês porque eu comparei no grego. E sim, são sinônimos. Então cabe ao tradutor fazer a escolha das palavras. Tem tradutor que naquele determinado versículo ele recebe uma inspiração mais acurada. E obviamente traduzir uma Bíblia, gente, não deve ser uma tarefa fácil e nem rápida. É algo que demanda muitos anos, há muito estudo. Eu apenas para trazer para vocês aqui, eu fiquei desde ontem à noite até hoje, até agora há pouco. Isso um capítulo. Imagina uma pessoa para traduzir. É certo que eu estou trazendo revelações, né, o esclarecimento da palavra. Mas você fazer essa sondagem dentro das linguagens, vamos dizer assim, mães, né, que é o grego e o hebraico, deve ser algo realmente muito dispendioso, muito trabalhoso. Então, vamos dar aí um crédito, né, a essas pessoas que fazem esse trabalho. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, ou seja, e eu recebi esse poder por meio de Cristo Jesus, vê que é um poder, não é uma mera obrigação, não é uma mera ordem, é um poder. A gente recebe esse poder através do Espírito que ele nos deu, que está selado com o Espírito Santo. Isso é poder. Tá? Não é por força de vontade, não. Porque se fosse por força de vontade, Deus não elaboraria todo esse plano, tá bom? Se as almas tivessem força de vontade para vencer os seus vícios, todo o pecado e tudo que arrasta para longe de Deus, não precisaria de Jesus Cristo, não é? Então, e eu recebo esse poder por meio de Cristo Jesus. Livrou-me da lei do pecado e da morte. Vê a releitura aqui, a inspiração, as palavras são as mesmas palavras, mas estão recolocadas. Elas estão engendradas de uma forma que faz a gente entender, porque verdadeiramente o único espírito doador de vida é o Espírito de Deus. E ele mostra isso desde Gênesis, né? Ele estava ali pairando e foi o Espírito de Deus que deu vida para todas as coisas. E é ele que mantém a vida de todos os seres vivos no mundo. Se Deus retirasse o fôlego dele, que mantém as vidas aqui nesse mundo, o planeta Terra não existiria. Não teria vida aqui. Então, é o Espírito de Deus, ou seja, é Deus, que é Espírito, que mantém, que doa, que dá toda vida, toda forma de vida. Como nós já dissemos, desde os seres criados lá na região celestial, quanto aqui debaixo do firmamento. São vidas simples, como as vidas, né, monocelulares, aqueles insetos, né, aqueles bichinhos que vivem debaixo da terra, são vidas simples. Mas foi Deus também que deu esse tipo de vida para eles. Assim como a vida dos seres humanos, que são as vidas mais complexas. Até mais do que, vamos dizer assim, semelhante, né, na verdade. Em termos de vida, é semelhante a dos animais. Os animais irracionais, os mamíferos, os animais mais complexos, não os animais muito simplesinhos, tá bom? Esses animais muito simplesinhos, a gente sabe, que já estudamos biologia, a gente sabe que eles são compostos por menos camadas aí de estrutura, né? Então, tem uns que são, inclusive, unicelulares. Mas nós estamos falando aqui de seres mais complexos, como o ser humano, por exemplo. Então, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, para governar o mundo, o planeta Terra. Deus fez o mundo, depois dele pronto, colocou ali Adão e depois Eva, para dominar sobre toda a criação. Então, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, está enfraquecida pela natureza humana. Por quê? Porque a natureza humana, ela é cativa do pecado. A lei, ela só ressalta o pecado. Ela nomeia os pecados, as transgressões, mas ela não tem o poder, de fazer com que o ser humano não peque. Entende? Ela só está ali para mostrar. A gente precisa entender isso. A lei, ela foi feita apenas para mostrar o quão pecador é o ser humano natural.
o quão desesperadamente o coração daqueles homens estão corrompidos. Um mal que não tem cura, a não ser pelo novo nascimento, a não ser nascendo de novo. Foi isso que Deus fez, esse plano que Deus fez. Então, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, viu? Enviando seu filho, seu próprio filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Entende? Olha aí a troca. Então, foi necessário, como nós já dissemos, foi necessário que Deus enviasse Jesus em forma humana, em semelhança, mas sem pecado. Porque se ele tivesse pecado, não adiantaria nada também, né? Então era necessário que fosse um representante puro, imaculado, o verdadeiro Cordeiro Santo, como disse o abre-alas, João Batista, né? João Batista disse isso. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira. Veja, ele continua tirando, tá bom? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, esse versículo 3 está assim aqui na NBV. Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los. Ou seja, não adianta, veja, como o apóstolo Paulo diz desde o início. Ora, vocês conhecem a lei? Beleza. Mas o conhecer a lei não faz você guardar elas, não faz você cumpri-las. Você pode conhecer, você pode ser um ótimo erudito, mas isso não te torna salvo. Entende? É isso que ele está falando. O conhecimento em si da lei não torna ninguém salvo. Porque se o ser humano pudesse se salvar, Jesus não teria vindo e morrer no nosso lugar. Então é isso que ele fala. Tá? Estou traduzindo aqui para vocês. Um vocabulário simples. Então, não estamos a salvo das garras do pecado. Sim, ninguém deixou de pecar. Mesmo antes da lei ser dada, ninguém deixou de pecar. É tanto que a morte entrou no mundo, não é verdade? Desde o Gênesis, a morte entrou no mundo. Mas os pecados não eram sobressaltados, ressaltados, nomeados, porque não existia lei. Mas as pessoas pecavam. E a morte reinou desde então. Então qual a diferença de antes da lei para depois da lei? É porque existe uma necessidade. Veja, tudo foi caminhando para aquilo que Deus já tinha planejado. Se o homem não sabe que ele precisa... Veja, todos os homens morriam e iam para o inferno. Independente de qualquer coisa, eles iam para o inferno. Todos eles, todas as almas. Agora, quem voltou de lá para contar? Quem poderia dizer, a gente vai acreditar em demônio? Entende? Por isso que muitos enganos foram surgidos desde então, foram trazidos por uma série de invenções humanas, movida pela imaginação do homem e fomentada pelo governador desse mundo, pelo príncipe desse mundo. Então, não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Um plano diferente, tão diferente que ninguém conhecia, a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio filho em corpo humano. Veja, essa é a legitimidade para se entrar aqui nesse mundo e ser estabelecido aqui. Tem que vir, né, de uma mulher, nascer de uma mulher em corpo físico. Essa é a legitimidade que Deus fez desde o início. Então, Deus, ele respeita as leis que ele mesmo fez, que ele mesmo criou. Ele não seria um justo juiz, não poderia julgar o mundo se ele não agisse de acordo com a própria lei que ele estabeleceu. Ele não é como esses juízes que nós conhecemos no mundo, não é? Principalmente aqui no nosso país. Ele enviou seu próprio filho em corpo humano como o nosso, ou seja, como um corpo humano como o nosso, mas sem pecado, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. É o que nós estamos construindo desde o início ali de Romanos. Ou seja, nós recebemos o Espírito exatamente porque o Espírito é que possui o poder para destruir o pecado. E quando diz que nós morremos para o pecado,
É porque nós estamos em Cristo e Cristo morreu fisicamente, para que nós não precisássemos morrer fisicamente. Entende? Por causa do pecado. Ora, a gente sabe que o nosso corpo é orgânico, ele tem um prazo de validade devido a toda essa corrupção, mas se nós vivemos pelo Espírito, o Espírito é doador de vida, ele vai impartir vida para os nossos corpos, e a gente não precisa morrer tão cedo, né, conforme a gente desejar. Porém, a corrupção, ela tomou conta, né, de todos os seres humanos. E aí veio Jesus, interceptou toda essa situação para nos dar algo ainda nesse corpo, ainda nessa vida. Bom, a salvação, a vida eterna, começa a partir do momento que a gente recebe Jesus. Nós tomamos o lugar dele ali na cruz e ele toma o nosso lugar. Nós recebemos os benefícios do que ele fez para a nossa vida. Bom, isso é pela fé. Por isso que é dado e é recebido pela fé. Para que a gente não precise passar pela mesma coisa que Jesus passou, porque nós não poderíamos passar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. O controle do pecado sobre nós. Dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. A propiciação. A palavra aqui é propiciação. Essa oferta pelo pecado. Então Jesus deu a si mesmo como essa oferta em nosso favor. Ele precisava? Não. Ele fez por amor. Ele fez porque ele disse, eu amo, o mundo precisa saber que eu amo o Pai e vou cumprir a obra que ele me deu para eu fazer. E ele cumpriu. Ele cumpriu tudo do início ao fim. Assim, agora, podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Olha aí. Isso daqui é a versão NBV. Essa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aí o apóstolo Paulo vai lá em Gálatas e diz que a natureza humana guerreia contra a natureza espiritual, contra o nosso espírito, e o espírito guerreia contra a natureza humana. O que ele está dizendo? Que a nossa parte, a alma vivente, ela está acostumada com o pecado. Ela foi afetada pelo pecado. Por isso que Jesus Cristo teve que derramar o sangue dele, como homem, humanamente falando, para nos redimir, nos comprar, nos resgatar para Deus. Então, quando a gente peca, quando a gente erra, não faz da gente que está em Cristo um pecador. Porque isso já foi resolvido na cruz. Lembra? Ele pregou na cruz todo um escrito de dívidas que constava contra nós. Já está pago. Mas Satanás existe? Não. Ele vai continuar afetando a gente por onde ele pode. Por isso que a palavra de Deus, ela foi deixada. Todas essas revelações do Espírito foram deixadas para nós. Para a gente usar em nosso favor, nessa luta. Então, o que a gente tem que fazer? Pede perdão por aquilo que... Porque a gente já sabe que já foi perdoado. O pedido de perdão é para que a gente tenha paz em nós mesmos. Que a gente receba aquele refrigério naquele exato momento que a gente precisa. O trono da graça e misericórdia de Deus para encontrar socorro em tempo propício. Entende? Então, o sangue de Jesus nos purifica. Exatamente, purifica, presente de todo o pecado. Entende? Então, isso é algo que a gente precisa metanoiar dentro de nós. Enfiar dentro da nossa cabecinha, da nossa alma, que a gente não precisa viver debaixo de condenação. Que se a gente olhar mais para o nosso lado espiritual, a gente vai viver mais como verdadeiros filhos de Deus. Se a gente der mais atenção para a nossa natureza humana, a gente acaba fazendo as coisas próprias, né, da natureza humana. E aí, isso que traz a condenação, é isso que ele está dizendo aqui. Se nós vivermos pelo Espírito, a condenação não vai nos alcançar. Porque uma pessoa madura espiritualmente, ela sabe como usar tanto as armas de ataque quanto as armas de defesa. Tudo isso está na palavra. Tudo isso está na palavra. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas e seguirmos o Espírito Santo, não precisamos mais obedecer à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aí, olha como diz a NVI, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Então, as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas por nós? Não. As
justas exigências da lei não foram plenamente satisfeitas por nós. Não foram cumpridas por nós. Foi cumprida por Cristo para nós. Então, a NVI diz, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo? Então, essa mesma frase aqui que eles dizem que não tem lá no início, ela tá aqui de novo. E aí, quem pode dizer que ela não tá aqui? Ninguém pode tirar essa parte daqui. Eles dizem, né? Porque tem alguns manuscritos que não aparecem, mas a gente sabe que os manuscritos foram escritos, né, durante algum tempo, foram repassados era a forma que eles tinham, né, de transmitir. Hoje a gente imprime tudo e bota, né, e sai por aí até virtualmente. Mas antigamente era tudo feito à mão mesmo. Então, olha o desgaste do tempo, né, do material. Então, existe toda como se diz, uma explicação, né, para isso. Mas, veja, essa mesma frase aparece aqui no versículo 4. Essa condenação não pode atingir aquele que está vivendo mediante o Espírito, porque quem vive mediante o Espírito já conhece a justiça que foi feita em seu favor, foi cumprida em seu favor. Então, o maligno não tem como acusá-lo, porque ele sabe o seu lugar no espaço, entende? Ele sabe que o maligno já está condenado e conhece os termos da sua justiça. Então, quando o maligno vem para tentar acusar-nos, a gente sabe as armas que a gente vai usar contra ele. Armas de ataque, armas de defesa. Está ali descrito em Efésios 6, toda a armadura de Deus que devemos lembrar de usarmos, não é? E também outras passagens que fazem com que a gente venha semear a palavra de Deus em nossas vidas, para que a gente venha colher do reino espiritual pela fé as coisas que nós necessitamos aqui no mundo físico. Essa é a vida do justo pela fé. É através da palavra de Deus. Esse é o reino de Deus invisível que está dentro de nós. E a gente começa a trazer essas coisas à existência através da fé, dentro da palavra. Que é porque a palavra de Deus é a verdade. É ela que faz a separação das coisas que vêm de Deus e das coisas que estão no mundo. Então, esse versículo 4 aqui, para que a exigência da lei fosse cumprida em nós, os que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É assim que está no grego. Ou seja, ela foi cumprida em nós e não por nós. Vocês conseguem entender a diferença? A diferença é que não fomos nós que cumprimos, nós recebemos. Nós somos sujeitos passivos dessa situação. Jesus cumpriu cheio, perfeitamente. A obra dele foi cheia, foi completa, foi perfeita. E nós recebemos essa obra perfeita, completa, para nós, através da fé. Então veja como está diferente, né? Aqui você vê que a gente não pode se basear apenas por uma versão, porque elas não são tão ricas assim. E Deus permite que seja assim, para que a gente possa ter interesse. Aquele que se interessa, ele vai acrescentar mais e mais. E aquele que não se interessa, até o pouco que tem vai ser tirado por Deus, não, pelo maligno, né? A parábola do semeador. Então, as coisas do reino de Deus, elas são assim. Então, aqui no versículo 4 da NBV, a gente vê que, né, não tem essa forma, né, de falar, ou seja, a justiça foi estabelecida em nós, tá? Ela foi cumprida em nós. Jesus fez e nós recebemos, entende? Essa é a troca divina. Jesus colocou a parte pesada, dura, e nós recebemos. Nós devemos ser gratos por isso. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Viu? Quem vive pela natureza humana apenas para satisfazer os seus próprios desejos, ou seja, da mente humana, os desejos humanos, ele vai colher as coisas próprias daquele terreno, daquele solo, entende? Daquela natureza. É por isso que a condenação vem e vamos dizer assim, a carapuça serve. Porque a pessoa verdadeiramente está gastando todo o seu tempo a se ocupar com as coisas da natureza humana. Não guarda um pouco de tempo para alimentar o seu espírito, que é o seu ser eterno. Que é a parte que recebe de Deus
o poder para que nossa natureza humana possa ser subjugada e ser transformada de glória em glória à semelhança de Cristo. Isso é poder. É o poder que vem através da nova natureza. E não vem através do nosso corpo e alma. Vem através do nosso espírito. É por isso que quando a gente ouve a palavra de Deus, algo dentro de nós se acende, algo dentro de nós nos dá vida, nos dá ânimo. E a gente não sabe por quê. É o espírito. O espírito que é doador de vida. Recebe a vida e permeia de dentro para fora todo o nosso ser. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios, viu? Ou seja, o seu lado carnal, sua parte humana. Mas aqueles que vivem de acordo com o espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo espírito. Sim, a gente constata sim que a gente tem a nossa mente controlada pelo espírito quando a gente começa a ganhar intimidade com o nosso Abba, ganhar intimidade espiritual. Quando a gente começa a praticar essas coisas, né, Vini? A gente começa a praticar essas coisas, a gente começa a ver que verdadeiramente a gente tem sim a nossa mente controlada pelo Espírito Santo, se assim a gente permitir. É porque Deus é tão bom, gente, ele é tão liberdade, sabe? Ele é tão Deus de liberdade que ele não esperneia, não. Se a gente não quer seguir ele, ele não esperneia. Ele não fica fazendo chantagem com a gente, diferente do que muitos pastores pregam por aí. Nada disso. Deus não faz chantagem, nada. Ele aguarda que a gente olhe para ele e veja que ele já preparou tudo para a gente. Tudo ele já deixou preparado. E, inclusive, nos deu a capacidade de andarmos nessas coisas. Isso é muito maravilhoso. Então, a versão aqui NVI diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, ou seja, ela está de acordo, ela está conectada. Na época aí das conexões, né, de internet, nós devemos nos conectar com o nosso Abba, que é espiritual. Você pode, por favor, Isaac, ler o versículo 5 aqui na VFL, por favor. Aqueles que vivem e seguem aquela parte de nós que é humana e pecadora. Olha, aqueles que vivem e seguem aquela parte de nós que é humana e pecadora. Veja, ser humano é ser pecador, tá? É carne no grego. É natureza pecaminosa, tá bom? É tudo sinônimo, é tudo farinha do mesmo saco. Só pensam no que essa parte humana quer. Ou seja, a pessoa que dá atenção, que vive por esse lado, só pensa nessas coisas, viu? E cada coisa traz mais coisa, cada cuidado traz mais cuidado. Não é assim? Não é? Cada cuidado, olha, esses cuidados tem tanto filhote, gente. É pior que coelho. Mas os que vivem e seguem ao Espírito pensam no que o Espírito quer. Ou seja, a gente que vive pensando as coisas do alto, acabamos fazendo assim. E veja, é tudo acidentalmente, tá? A gente vive pelo Espírito, segue a mente do Espírito e a gente acaba acidentalmente... A consequência, o resultado, tá bom? É ver na NVT, por favor, versículo 5 do Romanos 8. A consequência, tá bom? A gente se escorrega assim numa casca de banana e acaba fazendo a vontade de Deus. Olha só que coisa interessante. É assim, tá? É bem desse jeito. Aí tem gente que fala assim, mas tem que praticar. Né? Tem que colocar em prática. Mas quem é que vai praticar aquilo que não tem? As almas, elas tentam, mas elas não conseguem. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Ou seja, viu? Ali já diz, na NVT já diz que são controlados. Sim, porque a gente acaba sendo controlado por aquilo que nos domina. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ele estava falando para todo mundo naquela época, porque ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então as pessoas, o que ele quis dizer? O que o pecador faz, gente? Ele peca. Ele peca porque ele é pecador. Ora, o que um bêbado faz? Ele bebe. O que o pecador faz? Não é? Ele faz aquilo que é próprio. Ora, isso, se não fosse assim, Jesus não estaria ali, gente.
Se não fosse assim, Deus não teria elaborado esse plano maravilhoso em nosso favor. Então tem coisa aí. Gente, tem coisa. A gente precisa dar atenção para esse outro lado. Então vamos aqui para o versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Veja, a mentalidade da carne é morte, resulta em morte, coisas próprias que a semente, né, que dá segundo a sua espécie. Seguir o Espírito, aqui na NBV diz o Espírito Santo, conduz, e não deixa de ser o Espírito Santo, porque ele está em união com o nosso Espírito. Então, mas na realidade, no grego, não é o Espírito Santo, tá? É Espírito com E maiúsculo, porque está se tratando da união de Espírito, exatamente do nosso Espírito, que veio de Deus, que é um Espírito santificado, sim, porque veio de Deus, foi o que Jesus soprou em nós, é o Espírito dele, foi vamos dizer assim, os frutos dele, ele soprou em nós o Espírito dele. E esse Espírito, sim, ele é um Espírito santificado. Mas o Espírito Santo em si é o selo que está selando esse Espírito. E aí a Bíblia, ela economiza falando, né, dessa união com Espírito com E maiúsculo. Então o Espírito com E maiúsculo geralmente está se referindo a essa união de espírito, que está, a referência disso, tá? É 1 Coríntios 6,17. Quem quiser anotar aí, tá? Para não dizer que fui eu que inventei aqui, tá? Em 1 Coríntios 6,17. Fala sobre essa união de espírito, tá bom? Então, aqui diz, né, que se a gente seguir o espírito, conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Ou seja, se a gente continuar vivendo da forma que a gente vivia antes, vai continuar praticando as mesmas coisas que praticavam antes e vai continuar colhendo as mesmas coisas que colhiam antes. Porém, Deus não deixa que a gente colha geralmente essas coisas que a gente realmente merece, assim, por causa da graça dele, ele ainda faz com que... Mas enfim, isso conforme a gente for estudando aqui, não vou dando spoiler agora. Então, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ela não pode, por quê? Porque ela é carente, ela é escrava do pecado. Como é que aquele que é escravo do pecado vai conseguir fazer alguma coisa contra aquilo? Ele não consegue por ele mesmo. É por isso que precisa do Redentor. É por isso que precisa do Salvador. É por isso que o Espírito Santo nos convenceu, quando a gente era do mundo, que a gente necessitava de um Salvador. E eis o Salvador aí. O nome dele é Jesus. Jesus significa salvação. Por isso Jesus, salvação. Independente do idioma, é salvação. É o código fonte, vamos dizer assim, do plano de Deus. É a salvação. Então, Jesus é a nossa salvação. É Ele que nos tira desse tremedal de lama que a gente se meteu por causa do pecado. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós, ou seja, essa parte dentro de nós, é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. E lembra lá em Jeremias, que Jeremias diz que o coração do homem é extremamente corrupto e a sua doença é incurável. Lembra? Jeremias diz isso. Se eu não me engano, Jeremias 17, se eu não me engano, fala sobre a condição do coração humano. Essa é a natureza humana. Veja, Deus é tão inteligente que ao invés de destruir o homem, ele fez o homem nascer dentro do homem. Ele fez o homem nascer de novo dentro dele mesmo. Olha a inteligência de Deus. Ele fez o homem nascer de novo dentro dele mesmo, sem precisar destruir. Ele destruiu pela fé, porque ele destruiu o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi destruído em nosso favor. Essa é a troca. Para que nós não precisássemos ser destruídos, Jesus foi destruído em nosso favor. O corpo físico dele, tá? Ele estava representando ali a humanidade. Por essa razão, que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Então, uma pessoa natural, ela não pode agradar a Deus. Entende? Porque recorrentemente ela vai estar fazendo... Nós não éramos assim antes de nascer de novo? A gente não vivia praticando coisas e a gente achava que aquilo era certo, estava tudo bem. A gente nem se importava
com aquilo, a nossa consciência, às vezes nos acusava, às vezes não, e estava tudo bem. Hoje não. Hoje não é mais assim. Mas quando a gente estava no mundo, a gente era assim. E aquilo só ia piorando, só ia tornando, né, como disse o Vini, né, aquele abismo, só ia puxando outro abismo. Isso ia se tornando cada vez pior. A natureza morta, né, no caso. Essa é a natureza morta. Acho que era Charles Haddon Spurgeon que disse que é como se a gente tivesse que conviver com um cadáver todos os dias. É como se a gente arrastasse um cadáver, sabe? A nossa natureza morta. Ele falava, isso é chocante, né? Mas, de certa forma, ele tem razão. Isso é espiritualmente falando, a nossa natureza humana, ela está morta por causa do pecado. Entende? Quem nos dá vida é o Espírito. É por isso que a gente deve seguir o Espírito, e não essa antiga natureza. Porque essa antiga natureza não quer nada com Deus. E a pessoa que se afasta de Deus está se afastando da vida. Porque Deus é a fonte da própria vida. Tiago diz, é do Pai das luzes que vem. Ele diz, meus amigos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, tudo que é bom, vem do Pai das luzes, de quem não há sombra nem variação de mudança. Então, tudo que é bom, veja, tudo que é bom, vem de Deus. Então, se a gente se afasta de Deus, o que a gente está querendo? Né? Vamos pensar. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eis aí, se a pessoa não nasceu de novo, ela não recebeu o Espírito de Cristo. Lembra quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, os apóstolos? Ali eles eram as primícias daqueles que estavam aqui no mundo dos vivos, a nascerem de novo. Mas eles precisavam ser ainda selados pelo Espírito em Pentecostes, como Jesus disse. Mas veja, depois que Jesus depois que Jesus soprou o Espírito Santo neles, a gente vê, se a gente for lá e estudar as Escrituras direitinho, João, Lucas, tudo que diz respeito a esse inteirinho, a esse assunto, a gente vai ver que eles não ficavam mais escondidos como antes. Antes de Jesus soprar o Espírito neles, eles ficavam escondidos, com medo. Jesus entrou 2 ou 3 vezes, eles estavam com medo, escondidos, comendo e escondido com medo dos judeus. Mas depois que Jesus soprou o Espírito neles, eles viviam no templo. Justamente onde os fariseus estavam. Eles ficaram lá no foco lá. E aí, cadê o medo? Esse é o Espírito, né? Diferente, não é? É uma coisa diferente que estava ali. Espírito de coragem. Espírito de coragem, exatamente. Esse é o Espírito Santo. Entende? Esse é o novo nascimento. Mas eles ainda não tinham sido selados pelo Espírito Santo, que iria acontecer em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 7 dias depois que Jesus subiu aos céus. Foi o tempo que ele ficou aqui na Terra. Depois que ele ressuscitou, né? 43 dias. Então, vocês, porém, não são controlados. Olha a NBV o que diz, vocês não são controlados. Então, veja, a gente não é controlado pela velha natureza, pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Aqui está dizendo Espírito já, com E maiúsculo, porque é a união dos Espíritos. É o nosso ser espiritual que Jesus soprou com o selo do Espírito Santo. Então, veja, esse ser bebê, que foi o Espírito soprado por Cristo, ele é um bebê, mas o selo do Espírito Santo não, é o Espírito Santo mesmo, o Espírito pleno de Deus. Mas ele só vai nos dar de acordo com a nossa capacidade de receber. É por isso que a gente precisa crescer espiritualmente, assim como a gente precisou crescer humanamente. Então, a nossa natureza... Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Então, se a gente não nasceu de novo, a gente não pertence a Cristo. Aí, o que a gente tem que fazer para se prevenir do maligno, de colocar coisas que não devem na nossa mente, é a gente confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador.
Confessem com seus próprios lábios. Isso é de forma, está trazendo a existência pela, crie, por isso falei, tá bom? A gente crê, por isso a gente fala. Jesus Cristo é meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Entende? A partir do momento que eu estou em Cristo, então eu recebo a justiça. A justiça foi cumprida em meu favor. E eu recebo. Por isso eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. É assim que a gente deve atuar. Tá bom? Para dirimir, para destruir toda e qualquer seta inflamada de Satanás contra a nossa fé, contra a nossa identidade. Tá bom? Por quê? Porque lá em Coríntios 12, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, se você confessa que Jesus é o seu Senhor, é porque você tem o Espírito de Deus, ou você nasceu dele. Porque Satanás não está dividido contra ele mesmo, não é verdade? Ele não vai dar um tiro no próprio pé. Isso é contraprodutivo para ele. E jamais um demônio vai deixar que a sua casa fale em favor de outro Senhor. Ele não faz isso. Tá bom? Então, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor, é porque Jesus é o nosso Senhor. Tá bom? Seria contraprodutivo, assim como ele, lá quando foi tentar Jesus, ele não disse que Jesus era o filho amado de Deus, só disse, se tu és filho de Deus. Ele ocultou a parte do amado, que é muito importante para nós. Jesus tinha acabado de ouvir. Isso não, para Jesus, isso não fazia diferença, mas para a gente faz. Na verdade, a gente precisa estar consciente desse amor, porque Jesus era. Então, a gente também precisa ser. Versículo 10. Mas se Cristo vive dentro de vocês, veja, Cristo vive dentro de nós pelo Espírito que Ele nos deu. Seus corpos estão mortos por causa do pecado, tá bom? Olha, veja, eu já expliquei isso, né? Foi a troca, tá bom? Nossos corpos estão mortos para o pecado, tá? Para o pecado. Porque nós não precisamos mais viver escravos do pecado. Nós temos agora o Espírito de Deus que nos dá o poder de vencer o pecado. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, o Espírito, tá? O Espírito está vivo por causa da justiça. O Espírito aqui, deixa eu ver se eles fizeram. Eles botaram, sim, com E minúsculo. Então, está falando aqui da substituição dos espíritos. Sabe por quê? Porque quando o perfeito amor chega, ele lança fora todo medo. Ou seja, ele dá um chute naquele espírito que está ali e bota ele para correr. Aquele espírito que nos faz ser escravos, medrosos. E ele nos torna corajosos. Aqui, na versão grega, diz assim... 10. Mas se Cristo está em vós, por um lado o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, e aqui também está falando já sobre a decadência do corpo, né? Porque o corpo ele vai se desgastando, conforme nós estamos envelhecendo, o corpo vai se desgastando, não é? E isso é próprio da natureza mesmo, humana, da própria natureza humana. E o Senhor já fala, quando o Espírito fala, ele já fala com a contemplação do tempo. Ou seja, quando ele vai fazer, ou seja, ele está dizendo o quê? Que esse corpo aqui, ele não herdará o reino de Deus, aí ele vai ficar por aqui mesmo, vai ser, né, aqui, vai ficar por aqui, e o novo corpo vai surgir, um corpo novo que não vai mais morrer. Tá? Então, ele está falando que a corrupção atingiu essa parte da carne, atingiu essa parte orgânica, e essa parte orgânica, ela vai se deteriorando. Versículo 10, né? Se por um lado, mas se Cristo está em vós, se por um lado o corpo está morto por causa do pecado, por outro lado o Espírito é vida por causa da justiça. O que ele está dizendo é o seguinte, por causa da justiça cumprida por Cristo, né, por Jesus, ele soprou a sua própria vida, ou seja, o seu Espírito, em nós, e nós nascemos dele. Entende? Então, ali naquele momento, como nós já dissemos, né, que por isso está registrado, veja, só João registrou isso, Lucas não registrou e nem Marcos registrou isso, e nem Mateus, tá? Não registraram o momento que Jesus soprou o Espírito Santo, porque João traz Jesus como filho de Deus, Jesus pela sua divindade. Então, ele é o único que mostra isso. Mas Lucas diz que Jesus abriu o entendimento para
compreendermos as Escrituras, ou seja, é o Espírito que nos dá o entendimento acerca das Escrituras. Por isso, só o Espírito pode compreender as coisas espirituais, ele discerne as coisas espirituais. O nosso lado humano, cerebral, não. A gente vai pegar, por isso que tem muita gente muito inteligente nessa face da Terra que fala bobagem acerca da Bíblia. Diz que a Bíblia é conflituosa, ela, né, ela se contradiz. Eles não compreendem. Eles não compreendem. Porque Deus quis que fosse assim. Isso aqui é para quem está dentro do reino e para aqueles crescidos, aqueles que não são bebês, que têm interesse, vamos dizer assim, tem interesse no Pai, tem interesse nas coisas espirituais, lhes será dado, acrescentado cada vez mais para que tenha e tenha em abundância, para que possa viver a vida aqui, reinar em vida, como disse em Romanos 5. Então, o versículo, sim, e aqui o versículo 10, 8, 10, aqui na NVI é interessante. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Aí tem uma notinha de rodapé aqui que diz, olha, o Espírito é vida. Ora, você pode ler, Vini, por favor, João 6, 63? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Viu? A natureza humana não pode fazer isso. Só quem pode dar vida é o Espírito de Deus. Foi isso que ele fez desde o início. Ele é o Espírito doador de vida. Ora, se esse Espírito está dentro de nós, então nós vamos receber essa vida. Não é? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ora, se esse Espírito doador de vida habita em nós, então o nosso corpo vai receber essa vida. Ora. Somente o Espírito dá vida. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. A natureza humana não presta para nada. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Ou seja, as palavras de Cristo são Espírito e vida. Viu? Ele está botando no nosso espírito luz, está fomentando o nosso espírito para que ele tenha mais e mais vida para nos dar. Então a gente já sabe, tá, que esse espírito ele é doador de vida. É ele que dá vida. A carne não presta para nada. Por isso que Jesus disse, a carne não se aproveita para nada. Tá? Não vai dar o reino de Deus, vai virar o quê? Como se diz? Aquele negócio que dá adubo para... Não, adubo, isso. Ela só vai servir para adubo. Então, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Viu? Isso é diretamente proporcional. Então, se esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está em nós, então esse Espírito vai dar vida para os nossos corpos mortais. Portanto, a gente não precisa sucumbir ao tempo como as pessoas do mundo. Se nós tivermos essa consciência do que habita em nós, é o Espírito doador de vida, e que nós somos esse Espírito, quando nós nascemos de Deus, o nosso corpo ele tem que ser renovado. Ele precisa ser renovado. Ele não vai se deteriorar com o tempo como os seres humanos sem os que não nasceram de Cristo. Entende? Os que não nasceram de novo. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, vocês podem bugar o tempo se vocês quiserem. Vocês podem burlar o tempo se vocês quiserem. Porque o Espírito que doa a vida, ele está dentro de vocês. Inclusive, vocês nasceram dele. Entende? Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Então, não nasceu de novo. É isso que ele está dizendo. Se você não nasceu de novo, você não tem o Espírito, então, seu corpo vai morrer. Entende? Então, por exemplo, nós que estamos próximos aí da vinda do nosso Senhor, se nós tivermos essa consciência, a gente pode esperar a vinda do Senhor. Vivos. Tá? Vivos. O Senhor pode voltar e a gente está vivos porque o Espírito que habita em nós vai dar vida para o nosso corpo mortal. Isso é fé.
Quem tem fé vai pegar. Esse é o banquete que Deus disse que preparou. E se o Espírito do que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, o que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará, ou seja, dará vida também aos corpos mortais de vocês, mediante o Espírito que habita em vós. Viu? Então, esse Espírito que habita em nós, né, dará vida para o nosso corpo mortal. Então, o nosso corpo mortal, ele não precisa morrer como os outros seres humanos naturais. Aqui na NBV diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo. Olha a percepção desse tradutor. Vivam de novo. Ou seja, ele já está falando aqui da volta de Cristo. Ele já está falando do corpo, do novo corpo. Entende? Viva de novo. Ele está falando da ressurreição. Não está falando, ele não pegou aqui a percepção total que o grego nos dá. E que a NVI também nos dá. Entende como é necessário a gente conhecer as escrituras pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, ele conhece as camadas da sua própria palavra, afinal de contas, ele é o autor. Os escritores são vários, mas o autor é um só, é o Espírito Santo. É por isso que ele não se contradiz. Ele não se contradiz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não se contradiz. Tudo que está na palavra é respondido pela própria palavra. Tá bom? E essa palavra aqui, vida, né, no grego, é a mesma palavra para vivificar, ou seja, que dá vida, que acrescenta vida, que dota de vida, entende? E eu pesquisei sobre isso, então eu não estou passando para vocês uma coisa que eu não sei, eu estou passando para vocês uma coisa que eu pesquisei e verifiquei que sim, se trata disso. Aí ele, olha só a construção do pensamento. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. A gente não precisa viver sujeito à carne, porque a nossa vida agora pertence a Cristo. A gente não está mais no mundo sem Deus e sem esperança. A gente agora pertence a Cristo. Então a gente não precisa. Não somos mais órfãos, exatamente. Nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai. E o nosso Pai, ele é o Deus Altíssimo. O grande eu sou. O Espírito doador de vida é o nosso Pai. E ele está dentro de nós, entende? Ele, inclusive, ele nos deu parte dele para que nós vivêssemos também eternamente. E eu estou falando do Espírito que nós somos, daquele que nós somos em Cristo Jesus. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Vamos trazer para a nossa vida, é aquilo. Satanás, ele ainda tem o poder para destruir o corpo físico. Então, se a gente cair nas lorotas dele, se nós distanciarmos do conhecimento da justiça, em sabermos também, como seres celestiais, como seres espirituais, que ele já está condenado, então ele vai acabar nos enganando e nos arrastando pelo pecado para que ele possa destruir o nosso corpo. E aí a gente vai deixar de ter essa herdade aqui que a gente acabou de receber. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela pede. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem juntamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, olha aí como é que a gente destrói as más obras, pelo poder do Espírito, esse Espírito doador de vida, veja, isso é um poder, como eu já disse aqui, N vezes para vocês, é através do poder de Deus, é Deus, através do Espírito, nos dando o poder que Jesus tinha. O melhor que ele tem, mas estou falando enquanto ele era um ser físico. Por meio do poder do Espírito, vocês viverão. E veja, não está nem falando aqui especificamente sobre o poder do Espírito Santo, porque é a união dos Espíritos. Nós temos, o nosso Espírito tem poder também, só que ele ainda é criança, por isso que ele está selado pelo Espírito Santo, que não é criança, para dar a ele conforme a sua capacidade de receber no tempo certo. Tudo aquilo que é próprio do Espírito.